nós tínhamos marcado esse encontro, né, anterior, alguns motivos aí particulares do Ender, então a gente desmarcou, marcamos aqui, a ideia é que a gente faça esse bate-papo e principalmente a gente gere aqui um vídeo que tire algumas dúvidas, que esclareça algumas questões aí dos participantes em relação a como que é essa experiência hoje de fazer o exame PMP, né, depois de uma mudança tão radical que o exame teve. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço aqui o Ender por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Wender, por favor, dê seu boa noite e fale um pouquinho para a gente o que você faz, onde você trabalha. Boa noite, pessoal. Eu sou o Wender Martinez, sou gerente de projetos há um bocado de tempo, acho que não tem que falar a data aí para não falar quão velho eu sou, né? Brincadeira, desde 2008 aí, estou nessa área, de projetos. Hoje estou na Wave do Brasil, empresa israelense, onde atuo no estado como gerente operacional no estado de Mato Grosso, Sergipe e Alagoas. Tenho aí projetos tanto de desenvolvimento de software, quanto bancos, quanto suporte também. Então, tenho em Alagoas, na PF, na Polícia Federal. Tenho comigo aí hoje uma equipe de mais ou menos 120 pessoas atuando junto comigo. Nessa aí eu tenho uma divisão, faço uma divisão com o pessoal, tem gente que separou em squad, separou já no modelo ágil aí de trabalho, né? Então a gente sempre tem uma segmentação onde eu atuo junto com esses gerentes que eu tenho aí junto comigo no trabalho. Muito bom, muito bom. Bem, pessoal, assim, então o Ender tem uma jornada bem interessante, a gente estava até falando que tanto eu quanto ele, a gente não tem vergonha dos nossos desafios, dos nossos obstáculos, e nem sempre aquilo é do jeito que a gente queria. Então, o Ender, conta um pouco para a gente como é que foi isso, você tentou outras vezes, como foi essa jornada, como foi, desde que você decidiu que seria PMP, e já trabalhando, né, porque você está falando desde 2008, trabalhando como gerente de projetos, como que foi aí esse período de entender que você precisava fazer o exame e focar ali para fazer o exame para buscar aprovação? Eu lá, quando comecei lá atrás, eu já busquei qual era a metodologia, qual era um trabalho que pudesse me gerar uma expertise e um ganho real para agregar valores. Então, busquei estudar projetos desde essa época de 2008, comecei a trabalhar e a estudar isso. Estudei um bocado ali a questão do PMP, do PMI, fui atrás de saber, comecei a fazer, a gente trabalhou na construção do capítulo do Estado de Mato Grosso. Aí eu fui um dos fundadores ali, começou o trabalho lá atrás, junto com o Clebiano, junto com o Cleito, com o pessoal dali. Porém, fiquei ainda deixei o tempo passar para poder fazer a prova. Isso eu deixei um tempo, de ter um gap nesse período, né? Estudei isso, botei isso em prática, mas esperei 10 anos para fazer a prova. Por que eu esperei 10 anos para fazer a prova? Olha, essa é uma pergunta boa, né? É uma pergunta boa. Eu não sei, é aquela assim, eu nem sei responder, né, Wender? É que no estado a gente teve PMP no estado não era muito pegado. Então eu não queria mudar de estado. Tá. Então um dos gatilhos que fazia eu não fazer a prova era não fazer, eu passar e me aparecer a oportunidade fora e eu ter que ir embora. Então isso eu me segurei muito por causa disso. A coisa pessoal mesmo. Né? Só aí passou isso, o que eu falei? Cara, vou fazer a prova. Eu tinha feito o Scrum, eu tenho o Scrum Master, tenho o PO, tenho o ITIL. Cara, me falta o PMP. Sempre botei isso na minha cabeça. Me falta o PMP e eu preciso do PMP. Eu quero o PMP. Porque, querendo ou não, é a certificação que mais valor tem no mercado. Então, eu falei, eu preciso, porque eu tenho toda uma experiência, tenho todo o know-how, e, querendo ou não, a certificação tinha que dar um carimbo, né? Ó, esse cara aqui realmente é bom. Então, eu falei, cara, eu vou fazer a prova. Estudei no ano passado, fiz uns cursos, estudei, fui para São Paulo antes da pandemia estourar, dia 4 de março, marquei a prova, eu vou fazer a prova e vamos ver o que acontece. Então, fiz uma primeira vez e reprovei.
Não tenho, é o que a gente estava falando de vergonha. Não tenho vergonha de falar, reprovei mesmo. Achei que estava preparado, mas não estava, porque a prova é um bicho de sete cabeças, não é tão fácil, mas também agora que eu passei já falo que não é mais tão difícil. Então tem todos os lados, né? Então, estudei na época, fiz os cursos, li o livro, li o PMBOK uma vez só, que eu acho que foi minha falha. Li ele de capa a capa. Depois eu entendi que eu tivesse pego só da metade para frente, só os processos que eu tivesse lido, eu teria saído melhor na prova do que ter lido o começo dele lá. Mas foi pegadas que eu peguei para a segunda prova, entendeu? Para a segunda tentativa. E na segunda tentativa, assim, o que eu fiz de errado na primeira? Eu acho que eu fiz pouco simulado, que é o que eu tinha conversado contigo lá atrás. Ele falou, cara, faz simulado, faz simulado. Eu fiz 3 simulados das 200 questões, fiz alguns picados, fui bem, e, cara, acho que vai. E li o livro apenas uma vez. E li um material de apoio, e li o material da Rita, material de apoio. Para a segunda, o que eu fiz? Eu botei na cabeça que eu ia fazer a prova de novo e eu ia passar. Então, eu ganhei um desconto lá para fazer a segunda prova, a segunda chamada. Aí, com a pandemia, prorrogou-se a minha elegibilidade até 18 de abril, que foi o dia que eu fiz a prova. Eu fiz no último dia. Fiz no último dia. Estudei, fiz, li. Confesso que eu fui para a prova, assim, se eu não passar, tá tudo bem. Porque a prova é difícil. Jogando a mão de Deus, né, cara? Eu falei, cara, se eu não passar, tá tudo bem. Eu vou estudar de novo e vamos preparar para a nova certificação. Não tem problema. É uma coisa que para mim foi bom, porque da outra vez eu fui com um peso muito, muito grande. Eu fui com um nervosismo muito grande. Porque uma prova de 200 questões com 3 horas de prova, cara, é puxado, é apertado. E muita gente, não é o meu caso e o seu, não tem coragem de falar que reprovou na primeira ou na segunda. Falam, não, passei de primeira. Cara, mas não é. A primeira é muito difícil. Pelo que eu andei conversando com quem já tem, que depois de um tempo você cria intimidade, aí eles falam, pô, não, também não passei na primeira. Foram poucas pessoas que passaram na primeira prova. É isso aí, é isso aí. Foram poucas. Então, mas é um aprendizado, eu pego como aprendizado. Entendeu? Então, o que eu fiz para a segunda? Melhorei, estudei mais. Tenho uma pós-graduação em gestão de projetos, em cima do PMBOK, pela Estácio. Terminei essa pós-graduação. Peguei o material novo da prova. A gente estava falando mais cedo aí, né? O PMP lançou um documento do resumo do conteúdo do exame. Eu me baseei para a prova, nos últimos 15 dias para fazer a prova, em cima desse material do exame, do novo exame. Então, eu fui para fazer para o novo exame. Falei, cara, tomara que as questões caiam para esse novo exame. Porque se cair para o antigo, tenho o conhecimento, tenho a bagagem, mas eu foquei já pensando no novo formato. Novo exame, isso aí. Sei lá, pessoas, processos e ambiente cooperativo. Então, eu modelei a minha mente em cima disso. Perfeito. Muito bom, cara, muito bom. Eu falo, sabe, Wender, não sei se eu já te falei, mas eu fiz 3 vezes, tá? Eu passei na terceira, né? Então, a primeira, eu totalmente prepotente, achei que o cursinho ali de MBA era suficiente para ser aprovado e, logicamente, não deu certo, né? A segunda eu fiz e eu estava realmente muito preparado, porém, emocionalmente abalado, com um peso, com uma responsabilidade que eu mesmo coloquei sobre mim, de que eu não deveria ser um gerente de projetos se eu não passasse no exame, de que eu estava no lugar errado, na hora errada, né? E isso, igual você, trabalhando há muitos anos com isso, no dia a dia, na prática, até no momento eu estava trabalhando em um PMO, eu era responsável pelo PMO e não conseguia passar no exame PVP, né? Então, era para mim ali desafiador. E é isso, eu coloquei na cabeça que eu não ia desistir, esse não seria um projeto entregue pela metade, né? Esse seria o meu projeto que iria até o fim. E
meti as caras ali e acabou dando muito certo, né? E até você falou da elegibilidade, a elegibilidade ela é de um ano, né? Você tinha feito ela, o processo todo, porque para quem não sabe, né, você tem que enviar você tem que preencher lá dentro do site do PMI as informações sobre a sua experiência, você tem que ter experiência prévia, né? E, se não me engano, são 36 meses de experiência como gerente de projetos que você tem que escrever, e você vai, inclusive, apontar colegas que possam confirmar essa sua experiência. E cai Correto, lá na malha. 4.500 horas. Tem que ter Como? 4.500 horas de projeto. Isso. É 4.500 horas. Houve uma alteração agora, o PMI está colocando isso em meses, tá? Mudou lá e fez uma mudança que aconteceu aí há pouco tempo, que agora está em meses. A gente até abre o site, eu gosto sempre de abrir o site, sabe, Wender? Porque hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã eu não estou, putz, onde está a informação, né? Então tá lá no site, a gente abre e tem lá tudo direitinho. E aí, então, você preenche tudo isso, e a partir do momento que você é aprovado, você tem ali um ano para fazer o exame. Você paga, né? E tem ali um ano. Paga antes ou paga no momento da elegibilidade, Wender? Eu não estou lembrando. A gente pode fazer elegibilidade e pagar depois você Paga marcar a depois. prova. Isso, aí quando vai marcar a prova, você faz o pagamento. Mas essa elegibilidade, ela tem a duração de um ano. E no caso, Isso. a sua elegibilidade tinha terminado em Terminava em março. Aí março. prorrogaram. Por causa da pandemia, tudo isso daí. Minto, minto. Eu fiz a prova em março, mas eu tinha feito a minha elegibilidade em dezembro de 2019. Então ela Então acabava em teria dezembro de de 2020. 2020. E aí foi Aí dado prorrogaram para por 3 meses, você 4 meses. por 4 meses, e aí você fez ali no último dia, né, para dar um pouco mais de emoção, né? É bem por aí mesmo. Muito bom, meu caro. O Rafael está falando que a elegibilidade dele venceu. O PMI prorrogou de novo, tá, Rafael? Você venceu esse ano, eles prorrogaram por mais 6, até julho. Olha só, dá uma olhada nisso aí, então, Rafael. Manda uma mensagem lá. Você pode enviar o e-mail lá para atendimentobrasil@pmi.org, né, que é o e-mail lá que eles respondem em português, né? Então talvez resolva e esclareça isso aí para você, né? Se dá ainda para você aproveitar essa elegibilidade. Bem, feita então até falamos um pouco desse processo prévio aí de você estar apto para o exame. Lembrando que assim, todo mundo que na hora que faz a submissão, né, é um percentual o PMI pega ali para fazer uma auditoria, tá? Então faz a auditoria, o PMI ele vai mais a fundo, ele pede ele liga para as pessoas, ou então ele pede algum tipo de declaração, né? Eu já tive colegas que passaram por esse processo de ter que mandar lá para os Estados Unidos documento comprovando tal, mas é um percentual aleatório que o PMI pega ali dentro para poder fazer essa verificação. Mas aí, Wender, a pergunta, né? Nós colocamos antes algumas perguntas, e aí então tem aqui algumas perguntas que foram feitas já no momento de cadastrar para participar do evento, que estava até marcado para 16 de maio, a gente está fazendo aqui hoje, né? E lá a pergunta que foi muitas vezes feita assim, é como que você fez o processo, como você se preparou, como foi esse preparo. Aí eu acho que entra um pouco o lado do que você fez de preparação para a primeira tentativa, né? E aí, bem, e aí você pode até compartilhar com a gente, acho que você já falou algumas coisas, mas principalmente ali para a segunda, que foi a que você teve aprovação, como é que você se preparou? Como é que foi esse processo? Para a primeira prova, eu fiz 2 cursos para fazer a prova. Dediquei um tempo diário aí de 1 hora e meia para poder fazer um estudo todos os dias, tá? Durante 90 dias. Então, fiz a leitura do livro, fiz a leitura do material complementar e fiz esses 2 cursos aí online, né? Uhum. E fui para a prova. Então, e levei bomba. Eu fui bem na primeira prova, eu fui bem em iniciação, planejamento,
fui Na mais ou prova do ano menos passado, né? no ano passado. Fui mais ou Lembrando menos. lembrando que a prova do ano passado ela era dividida por grupos de processos, então ela tinha lá questões de iniciação, questões de planejamento, questões de execução, monitoramento e controle e Monitoramento, encerramento, controle. o que não é mais, né? O que não é Isso. mais. Mas vamos lá. Como é que foi no modelo antigo, então? No modelo antigo, eu fui bem em iniciação, planejamento, execução, falhei, fui mais ou menos em execução, fui bem em encerramento e mais ou menos em monitoramento, Monitoramento e que é controle. onde me derrubou a minha nota e eu fiquei, reprovei por pouco. Lá, ele tem um score lá que ele mostra, né? Ficou assim, cara, se eu tivesse acertado 2 questões a mais, tinha passado. Pois é. Então, já como foi a preparação para a segunda prova. Eu peguei o PMI distribuiu todo esse material que a gente tem hoje aí da nova versão, falou da nova versão do novo PMBOK, que vai diminuir bastante, né? A gente tem um número aí, parece que é de 700 e poucos, vai cair para 100 páginas, não é isso, amigo? Olha, as informações elas estão ainda muito perdidas, estão diferentes em diferentes fontes. Mas o Guia PMBOK hoje ele tem 793 páginas, né, 756 páginas, e ele passará, segundo a Amazon lá que está fazendo a pré-venda, a 250. Segundo lá, é 250. Mesmo assim, a gente está falando de uma redução de um terço, né? Vai para um terço do tamanho que ele tem hoje, né? É isso É mesmo. isso aí. Então, eu peguei esse material, até depois você falou que vai mostrar aí, né? Tem um Isso. material do PMP que disponibilizou, aí eu estudei em cima desse. E de um livro, quando a gente associa ao PMI, eles liberaram ano passado a sexta versão, com a sexta versão, mais um guia ágil. Você lembra, tem um livro ágil que foi liberado junto para a gente, que gera o PMI tentando mudar a cara do PMP para um mundo mais ágil, né? Então, também fiz a leitura daquele livro, daquele guia, tá? E foquei nos 3 novos processos que são a base do novo PMP, que é pessoas, processos e ambientes corporativos. É isso aí. Então, eu estudei em cima disso e o que eu fiz, que eu acho que foi a grande sacada aí, e que o Cleiton me ajudou muito, foi a questão do pensamento, da metodologia e pensar, assim, peraí, esses 3 processos, então eu vou colocar minha cabeça em cima de tudo aquilo que eu li do PMBOK dentro desses 3 grupos. O que seria usado nesses 3 grupos, nessas 3 pilares que o PMP tem agora. Então, eu juntei todo o conhecimento e a prática que eu tinha e botei em pessoas, processo e ambiente. E foi certeiro. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui, já que você falou, o Ender, para o pessoal ver, vou compartilhar aqui a minha tela. Sônia, eu Deixa fiz eu... a versão antiga e a versão nova. ele fez as duas, aí ele acabou passando na versão nova, né? Que a gente fala que é até mais difícil, foi a que o cara acabou passando. Pessoal, o que acontece? Existe dentro eu tô perdido aqui, que eu tô com 2 telas. Pronto, agora deu certo. Estão vendo minha tela? Sim, né? Sim. Bem, pessoal, assim, existe um documento lá, eu vou entrar aqui no site do PMI, ó, pmi.org. Entrando aqui no site do PMI, certificações, tipos de certificação, PMP. Então, muito simples aqui. Inclusive, a informação que eu disse, né, em relação aos requisitos, estão aqui, olha, 36 horas liderando projetos de experiência e 35 horas de algum tipo de treinamento formal, né, algum tipo de treinamento pós, algum curso de gestão de projetos que você tenha feito. É isso aqui que o PMI pede para quem tem graduação. Esse aqui de baixo é para quem só tem o ensino médio, tá? Quem só tem o ensino médio precisa de mais horas de experiência. Então, aqui, o nosso público, a maioria, tem o ensino superior, então é isso aqui que a gente acaba olhando, 36 meses de experiência e 35 horas. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o tal do, tá aqui, ó, 2021 PMP Exam Content Outlines. Então, aqui dentro, eu venho aqui em português Brasil, e eu faço o download e ele abre para mim. Esse documento, sabe, Wender, a gente está dando muito mais moral para ele agora do que dava no passado, mas ele sempre existiu.
não é uma novidade, tá? Esse documento sempre existiu, só que por que a gente não olhava tanto para ele? Porque ele sempre era quase que a cópia do PMBOK. Então, eu estudei o PMBOK, tá bom, tô pronto. Então, praticamente a gente não olhava para ele, não entrava aqui nos detalhes, mas ele colocava tudo que cairia no exame, como ele coloca aqui para a gente, tá vendo? Então, aqui a atualização feita em janeiro. Aqui a gente tem, né, tem aqui, olha, né, aqui ele já fala quais são os 3 domínios, que é o que você tinha falado, então ele introduz um pouco aqui, depois fala dos domínios. Então, aqui ele está dizendo ó, que o domínio pessoas, 42% das questões vão ser de domínio de pessoas, 50% de processos em geral, vão ter os processos ali dentro. E aqui a gente tem 8% de ambiente corporativo, ou seja, se você pega os grupos de processos que estão no exame anterior, eles vão ficar, de alguma forma, distribuídos dentro de processos. Então, a gente tem uma noção que o exame vai ter uma mudança de pelo menos 50%. E a gente ainda adiciona o fator de que o exame tem 50% das questões agora são ágeis ou híbridas. Então, a transformação que o exame PMP teve a partir de janeiro de 2021, ela é radical, ela é brutal, é uma mudança muito grande. Está todo mundo hoje aguardando, né, o lançamento do PMBOK 7ª edição, que vai acontecer em agosto. Normalmente o exame PMP leva 1 ano depois que ele é atualizado. Mas eu garanto para vocês que a mudança com o novo PMBOK vai ser muito menor do que a mudança que teve agora em janeiro. A grande mudança do exame já aconteceu. Ela não esperou o guia PMBOK mudar, ela já aconteceu. E hoje o exame PMP, ele não tem mais só como base o guia PMBOK. É o guia PMBOK, mais o guia de práticas ágeis do PMI e mais um monte de coisa, tá? Então, não é mais só aquilo que a gente tinha no passado, que era normalmente ali, a maior parte, o guia PMBOK. Então, aqui dentro, ele vai colocar para a gente, olha, tem aqui, ó, domínio 1, pessoas, tarefas, o que eu tenho que saber? Ó, como interpretar fonte, estágio do conflito, né? A gestão, gerenciar conflitos é algo que eu preciso saber, liderar a equipe, apoiar o desempenho do time, e aí vai. Então, aqui, ele vai detalhar para a gente tudo o que você precisa saber para fazer o exame. E aí, a gente olhando para isso aqui, a gente olha que conteúdos muito clássicos lá, que caíam nos exames anteriores, eles não mais são abordados aqui. Né? Por exemplo, a gente olha uma parte aqui de aquisições e que ele não fala mais dos tipos de contrato de preço fixo, com remuneração variável, não sei o quê. Então, são coisas que hoje, aqui, de acordo com o ECO, já não está mais contemplando, não entra mais nesse nível de detalhe. Porém, entram em muitos outros que não entravam lá no passado. Tá? Então, aqui tem todo o conteúdo hoje que você precisa estudar. Existe aqui embaixo também a bibliografia, né? Ele coloca lá que você precisa fazer, ele dá aqui, fala as questões, são 175 questões, 230 minutos, tal. Então, ele dá um apanhado aqui. E foi isso que você usou, né, Wender, para poder direcionar seu estudo, né, meu cara? Foi em cima disso aí que eu estudei para a segunda prova. Olhando, até porque aqui a gente começa a ver, né, que existem questões que são muito mais na linha ágil e outras que são mais no preditivo, então aqui dentro está tudo misturado, acaba ficando, não tem assim, olha, até aqui é conteúdo ágil, até aqui, não, as coisas acabam ali se misturando, né? Isso mesmo. Beleza. Meu caro, a pergunta que fizeram aqui para mim, deixa eu ver se teve até uma pergunta aqui também agora, deixa eu descompartilhar aqui para a gente ver. Isso, agora fica melhor. Uma pergunta que fizeram para a gente aqui previamente é se você achou difícil o exame. Qual o grau de dificuldade? É um exame que você achou difícil? Você considera ele difícil? Como que eu posso dizer? Sim, o exame ele tem um certo grau de dificuldade. Tá? Ele te faz pensar, a gente tem que pensar realmente como
na primeira versão, na primeira prova, vou falar das duas aí, ou vamos focar só na que eu passei, que eu acho que vai ser melhor, que a nova prova, que é o que vai pegar, né? Sim, sim. Tá. Então, para a nova versão, para a nova prova, ela ficou muito mais ágil. Então, o pensamento ficou muito mais voltado para entregar valor, para a resolução do problema, para auto-organizado. Então, assim, para mim, a segunda prova foi mais fácil, foi mais tranquilo. Tá? Apesar que estão falando aí que ela é um pouco mais difícil, mas eu achei ela muito mais fácil. Mas como eu falei no começo, né, eu já tenho Scrum Master, já tenho PO, então eu já estudei muito PMP, estudei o tradicional, apesar que essas palavras tradicional e novo eu acho que balela, né? A gente costuma falar tecnicamente, cientificamente, em preditivo e adaptativo, né? Ou preditivo e ágil, né? É nessa linha aí. Mas eu sempre vi também, assim, ela veio mais ágil. Apesar que eu também acredito que o PMP ele não era tão preditivo assim e não tinha nada de agilidade. Tem agilidade, sim, desde a versão antiga, tá? Então, a nova versão, ela veio mais, para mim, ela veio mais fácil de se entender e de se poder responder. Então, você tem a opção das perguntas, você tem a opção de responder de uma forma da qual você pensa em entregar valor. Tá? Então, assim, para mim, isso ficou mais fácil, ficou mais natural de ser respondido e pensar na solução que vai ser feita daquele problema que te é proposto ali nas perguntas. Tá? É isso aí. Pegando a versão antiga, você tinha que ter mais uma resposta. Tem o certo e tem o meio certo. Não, o meio certo não serve, só serve o certo. Então, nessa, parece que isso deu uma quebrada na prova do PMP. Ele deu peraí, a gente tem aqui que pode ser que tenha duas. E outra, ele começou a falar, ó, você pode ter duas respostas. As perguntas começaram a dar também uma orientação melhor. E a tradução dessa segunda prova, ela está melhor do que a da primeira. Eu não tive que usar muito lá a opção de ler em inglês para poder ver se realmente aquela tradução estava correta. Eu usei uma ou duas vezes ali, mas eu vi que a tradução estava melhor. E tem questão diferente, assim, por exemplo, tem quatro alternativas e uma correta, mas tem umas que você tem que assinalar duas, não é isso? Ou não? Tem questões que você pode assinalar duas. E ele te avisa, ó, essa aqui é duas respostas. E ainda te fala, você tem que ele te dá umas dicas da própria pergunta, entendeu? Pra você não ficar voando ali Entendi. Não é múltiplo, mas você pode selecionar, são multi-escolhas, né? Mas vai assim, Wender, de A até H, por exemplo, de A até G, várias alternativas, e aí você seleciona 3, 4? Não, ele é de todas as questões, assim, pelo que eu me lembro, vai até E, o máximo E, 5 opções. Entendi. Tá bom. Não, bacana falar isso, porque a gente está mais acostumado com a estrutura antiga de ser A, B, C ou D, e é uma só e acabou, né? E próxima questão. E assim, até em relação ao disciplina de Agile, que são os exames aí que eu tenho acompanhado há menos tempo lá, tem muitas questões assim, é de A H e selecione 5. Aí você tem que selecionar 5 ali dentro. Se você errar uma, você já perdeu a questão inteira. Você tem que acertar exatamente as 5. Ou seja, aumenta o grau de dificuldade da questão também, né? Muito, aumenta bastante. Né? Tem que ficar ali muito mais atento. Uma pergunta que fizeram aqui, acho que até colocaram aqui também hoje, em relação a simulado. Que simulado você fez? Você contratou algum serviço de simulado? Como é que onde você conseguiu os seus simulados? Para a segunda prova, eu não fiz simulados, porque eu não achei simulados para a nova versão. Todos os simulados eram em cima da sexta versão. Tá? E apesar que essa prova que ainda está ativa e está sendo vendida, ela é feita em cima do material da sexta versão. Você lê o PMBOK na sexta versão, já pensando numa sétima, né? Mas era feita para você estudar em cima da sexta versão. Isso. Então, os simulados é em cima da sexta versão. Como eu peguei o Eco aí, eu não fiz simulado. Para a segunda prova, eu não fiz simulado. Eu só fui no estudo e peguei o que eu já tinha feito da primeira vez. Isso aí. Porque o simulado, para mim, aí agora, eu vi que ele ia
Um problema que eu vejo em simulados é que ele acaba viciando nas perguntas. Isso aí. A primeira versão, a primeira prova que eu fiz em cima dos simulados da Rita. Cara, é Uhum, muito bom o material da Rita e os simulados dela, é assim, com a verdade. prova que eu fiz, cara, é assim, é muito parecido. Só que você vicia naquele simulado, que você faz lá 3, 4, 5, tem gente que faz 10 vezes. Você acaba viciando naquelas perguntas e naquelas respostas. Então, você pode chegar na hora e não conseguir passar também. Uhum, E para essa versão nova não tem simulados voltado para pessoas, processos e negócios. Então eu falei, cara, eu não vou fazer simulado porque isso aqui vai confundir minha cabeça, porque a prova, eu fui na cabeça que a prova ia ser diferente. Ele não vai ser a mesma prova, vai ser outra sim. prova. Então eu não vou fazer simulado em cima dessa prova. Uma coisa que eu fazia, Wender, bastante, era assim, eu gostava de simulado, eu fiz bastante simulado, lá quando eu fiz também na versão antiga. Lembrando, gente, que é assim, só mais um adicional, de 2020, né, de 2020, antes de janeiro desse ano, para trás, o exame ele teve mudanças muito pequenas, ajustes muito pequenos. Então, em 2010, o exame de 2010 era muito parecido com o de 2013, com 2015, com 2016, até 2020. De 2021 para frente, a gente tem essa mudança que ela é radical. Daria até para dar um novo nome para essa certificação, porque É é isso uma mesmo. mudança, é um novo nome. A base dela não é mais o guia PMBOK, é uma das bases é o guia PMBOK. Então é isso que a gente tem que não pode esquecer. Então, ou seja, se eu pegar buscas no YouTube, buscas no Google, é, é, eu vou ter muita coisa que está no histórico de 2020 para trás. Muita coisa enviesada naquele antigo exame, né? Então é importante que você esteja atento a isso. Por isso a gente abriu aqui o eco para vocês, porque ali é o PMI está dizendo o que cai na prova. Tá? Ele está dizendo, estude isso daqui. E o nosso amigo está aqui confirmando que é aquilo mesmo que cai na prova. Aquilo Né? ali mesmo. É isso aí. Então, ou seja, né, a maioria dos simulados hoje tem essa questão de que ainda não tem uma grande quantidade de simulados, não tem. Então é importante você verificar, quando for comprar um simulado, fazer a pergunta, ó, vocês já estão de acordo com o novo exame? Como é que está a estrutura desse simulado? Né? Mas aí eu concordo muito com o Ender no sentido de que não é só confiar no simulado ali, o simulado é para te ajudar. O que eu fazia muito, o Ender, eu fiz simulado pra caramba, cara. Eu lembro que eu tinha um número que era 2.350 questões. Todo mundo que tinha simulado, eu pedia para compartilhar comigo e eu fazia, de tudo enquanto era curso preparatório, eu fazia simulado. E eu gerei lá um ranking e tal, mas para mim, no caso, o simulado ele serviu muito para dar performance, de saber ler rápido, escolher a alternativa e ir para a próxima. Porque eu sou um cara que leio lento, eu sou lento para ler, eu preciso de tempo para ler. E eu leio toda a questão, peraí, aí volto, leio de novo. Então a maioria das questões eu leio duas vezes, não sei se você é assim. Uma coisa minha, é muito difícil eu ler uma vez só, sempre eu leio duas. Então, para eu entender, primeiro eu leio, depois eu entendo, e depois eu respondo. E isso no exame, quando a gente tem 1 minuto e pouco, 1 minuto e 10 ali para responder cada questão, é, ou você tem performance, ganha velocidade em fazer esse processo, ou você perde no tempo, que foi o que aconteceu na minha segunda tentativa. Chegou 2 horas de prova, eu fiz 50 questões, mas eram 200. Entendeu? Ali eu já entrei em parafuso, já falei, não passei, porque eu tive que chutar o resto porque eu não consegui, né? Então, simulado tem essa cilada de você tem essa cilada de você ficar viciado nas questões, mas simulado também pode te ajudar na questão de performance, de leitura, né? Pelo menos para mim é um negócio que funcionou bastante, né? Mas fica aí a dica de você procurar simulados que tenham aí um conteúdo mais interessante, Wender. Eu não sabia que você não tinha feito simulado, cara. Não, né? Não, A segunda prova eu não fiz. é. Eu fiquei. Tem essa questão que você falou que te ajuda a ler mais rápido. Eu leio rápido só que para mim ela ia me bugar a cabeça, entendeu? Porque Uhum, ia ser pautado realmente em cima do PMBOK.
E essa nova Entendi. prova, para mim, ela não ia ser total em cima do PMBOK. Então, eu precisava, se eu fizesse simulado, eu poderia me ferrar. Então, não vou fazer simulado. Eu fui Tá sempre assim. certo. Legal, bacana, Essa bacana. questão da prova, cara, às 3 horas, 240 minutos. Para essa nova versão, eu fiz ela online, né? Eu não fui para São Paulo de novo, tá? Eu fiz ela online. Você tem 2 intervalos ali, de 10 minutos. E tem que ler muito rápido. E você não tem muito tempo para ficar pensando. Porque você pensar demais em uma, você perde tempo para responder as outras. Então, assim, a primeira hora, que tem de 1 hora, 60 minutos para 10, mais 60 para 10, e depois você vai até o final sem intervalo. Eu fiz, eu acho que foram, a primeira fase, 60 questões. Não é pelo tempo, porque por grupo de Porque, questões. aham. Então, as primeiras 60 questões, aí você para e tem um intervalo de 10 minutos. Aí você tem mais Mas 60 esse intervalo é questões. obrigatório. Você pode falar, não quero. Não Pode quero. falar, não quero. Tem a opção de não querer. Então, teve a primeira 60 questões. Cara, eu gastei. Foi metade. É isso que você falou, mais da metade. Quase a metade do tempo. Falei, caraca, não vai dar para fazer o resto, né? Porque, pô, 60 eu gastei aqui, como é que eu vou fazer o restante? Aí no segundo tempo, ali no segundo time, eu fui mais rápido. Parei de ler, de pensar muito e fui lendo e procurando a resposta mais rápido, né? E acabei terminando a prova com 2 horas e 20 minutos. Sobrou 20 minutos ainda de saldo aí para Olha poder, só. poder dar uma relida, reli algumas coisas. Tinha marcado, você tem a opção de marcar algumas questões para você poder revisar, né? Então, só que, detalhe, você saiu para o intervalo, você não revisa a parte de trás mais, Hum, tá? Travou lá, você importante. saiu para o intervalo, aquela, assim, ó, tô saindo para o intervalo, aquilo ali, se você já revisou, acabou. Não tem como você. A prova antiga, você podia chegar no final das 200 questões e revisar E todas volta elas. todas, é. Ali é por partes. Tá? Toda a conversa é em inglês. Então, aqui que eu ainda cometi uma gafe, cara. No primeiro intervalo, fui e botei no relógio time dos 10 minutos para não perder, né? Saí para o intervalo, botei 9, sobrar 1 minuto. Fui, tomei um café, fui no banheiro. Aí voltei e deixei o relógio, assim, eu estava no escritório, no consultório da minha esposa, então, para ficar, não pode ter, ninguém pode chegar perto, você não pode ouvir em voz de uma, ninguém pode entrar no quarto quando você estiver, então eu fui para o consultório dela, e aí fui, fiz tudo isso, tirou tudo da mesa, tive que limpar a mesa geral, tudo que ela tinha em cima da mesa, tive que tirar, tudo que tinha de papel, tinha que tirar fora, fui e deixei, botei esse tempo no time, no relógio, botei ele em cima do aparador que tem lá. E voltei antes de acabar o tempo. Sentei, botei o computador, aí lá você tem a opção, quer voltar? Você já starta ali, já volta. E voltei. Cara, passa lá os 2 minutos, meu relógio, prim, prim, batendo o alarme. Falei, e Hum. agora, né? Eu não posso sair da frente da tela. Aí fiquei, cara, e trem, pum, 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 vibrando alto, que aí vibrava tanto o relógio quanto o celular. Aí era um rapaz, ele entrou e falou, ó, vai com a tela até onde está o seu celular e desliga ele. Aí eu fui, peguei o notebook, andei na sala, falei para ele, ó, é o timer para poder voltar do recreio aí, né? Aí mostrei na tela lá o timing, tava o negócio vibrando, Aham. apaguei, desliguei, volta para a mesa. Aí eu voltei para a mesa, falei, cara, eu quase que eu perdi o exame, falei, pronto, vou. Joguei aqui, né? Então, Pessoal, para quem tem não todo o sabe, processo. né, é que essa é a figura do Proctor, né? Ele é um cara que está ali para, ele fica te apoiando, né? Ele fica, na verdade, te observando, né? Ele fica vigiando se você não está colando, se você não está consultando. Então, não é um robô, é uma pessoa mesmo. Até onde eu sabia, isso ficava na Índia, um serviço na Índia, Filipinas, alguma coisa assim, que é lá uma pessoa que fica ali com a câmera dele, é, olhando você.
né? Ele acho que ele não fica só com você, deve ficar com algumas outras pessoas, tal, deve ser alguma coisa assim, mas é um cara que está ali para acompanhar o seu exame. Quem fez o exame antigo, né, presencial, era um negócio sinistro, né, não, Wender? Porque, cara, você era revistado, né? Passava em você aquela maquininha do aeroporto, né, em Cara, é volta de pior do que a você. Polícia Federal. É, tinha duas marcas de pezinho no chão, você ia lá, punha o pezinho em uma marca, punha na outra, assim, que abria um pouco a perna, aí a moça vinha com o detector de metal e passa em volta de você para saber se você não está com uma escuta, que você não está com nada ali que possa te passar, né, ou alguma coisa sobre o exame. Eu lembro que estava assim, estava meio frio, ela falou, você vai ficar de blusa ou você vai tirar, né? Ah, eu vou ficar. Então você vai ficar até o fim do exame. Beleza? Até o fim, isso mesmo? Se você quiser tirar, você vai ter que. Não que você precise ficar até o fim, mas você vai ter que sair da sala, eu vou fechar a tua tela, aí você vai tirar a blusa, pôr, tá, voltar, né? E Seu tempo aí, corria, né? Continua correndo, ele não parava. exatamente, é isso aí. E o Proctor, ele tem esse papel de fazer essa fiscalização. Ah, pô, mas que exigência, tal. É isso aí, é isso que faz o que eu falo assim, a graça da coisa está nisso, da seriedade que o PMI coloca nesse exame, né? Um exame que exige ali uma seriedade muito grande. E que, né, teve uma questão, né, o Ender, que eu achei interessante uma vez, o PMI fez uma nota de correção para toda a comunidade, dizendo que tinha uma questão na prova que essa questão ela estava errada. Ela estava errada. A resposta que eles tinham colocado não era a resposta correta. Então, eles fizeram uma revisão de todos os exames caíram, que caiu aquela questão nos últimos anos, fizeram uma revisão total, revisaram a nota de todas as pessoas, cancelaram aquele exame, e aí quem precisava só daquele pontinho tirou a certificação, só que o PMI não penalizou quem passou, passou. Mas quem não passou teve a prova revisada naquela questão. Então isso mostra que assim, se o PMI ficasse quietinho, ninguém nunca saberia daquele problema, daquela falha, né? Mas é um negócio que é extremamente sério, é muito sério o processo. E isso dá a importância, a relevância desse exame, né? A gente costuma dizer que assim, aí o Wender pode até dizer, a gente nunca mais é o mesmo. Fala aí, meu caro. É verdade, é isso mesmo. Né? A gente não volta a ser o que era antes, né? Volta, não. E é aquilo que a gente falou, pô, a gente trabalha tanto tempo na área e não tinha certificação. Mas, peraí, tem algo errado, eu preciso ter essa certificação. Tem que ter esse carimbo aí. É isso aí. Vamos lá, a Sônia perguntou aqui, ó, para a nova prova, a leitura do guia Ágil é indispensável? Sim, né, cara? Sim, indispensável. E tem um livro tem um guia do ágil do PMP, então do PMI. Você lê ele que vai te Isso. ajudar muito. É o guia, é desse que ela está falando mesmo, tá? Então, quando você, como associada a isso, ela está dizendo, está confirmando que é isso mesmo. Como associada do PMI, você pode baixar o guia PMBOK e você pode baixar o guia Ágil também, que ele foi lançado junto com o PMBOK 6, né? Ele faz juntos ali. Então, o conteúdo dos dois ali pode cair no exame, podem ser abordados no exame, tá? Pode ter uma pegada do Scrum também. Podem dar uma lida no Scrum, que é do manifesto, que ele Mas acho que cai na isso está prova no. também. Isso, se eu não me engano, está no guia também, não está, não? Está no Tá? guia. Está no guia, né? Mas é legal você destacar que não adianta, né? É legal você conhecer um pouco mais de Scrum. A gente fala de Ágil, que Ágil não é só Scrum, Ágil é muito além do Scrum, tem Kanban, tem Lean, tem tantas outras coisas aí que a gente coloca como Ágil, de ciclos de vida que são ágeis também, mas adianta que assim que ter o conhecimento básico ali de Scrum ajuda demais. Tira a gente de muitas ciladas, assim, muitas perguntas que aparecem ali, a gente consegue responder pelo conhecimento que a gente tem ali do nosso querido Scrum. Uma pergunta, Wender, você leu o Guia PMBOK inteiro, cara? Li ele inteiro. Porque eu vou te falar uma coisa, eu não... eu nunca li ele inteiro, não. Eu assumo que eu não li ele inteiro. Depois que eu li ele inteiro, eu entendi que a leitura dele é da metade para o final. É isso aí. Aquela primeira parte não
não te adianta de quase nada. Ela é É uma introdutória, introdutória, né? tal, mas, assim, cara, você gasta lá 300 páginas para não É, te o que ajudar muito, mas importa ali depois no final, vai. é do capítulo 4 até o capítulo 13 ali, que é onde, né, o que esclarece para a gente. A questão da leitura do Guia PMBOK, que assim, é uma leitura cansativa, né, cara, uma leitura árida, é uma leitura que dá sono, né, tem que estar o bule, a garrafa de café ali do lado, tal. Então, não recomendo, acho que se você gosta se você consegue, eu acabei não lendo o guia inteiro, mas eu me apeguei muito numa coisa que aí, gente, assim, não tem fórmula mágica para passar no exame, né? Cada um vai criar o seu jeito, a sua forma de passar. E para mim foi muito importante simulado, que não tinha falado, mas para mim foi muito importante. Tinha lá os 47 processos quando eu fiz o exame, agora acho que estavam com 49, né? E os 47 processos, eu sou capaz, acho que até hoje, de ir numa lousa e escrever os 47 processos para vocês. Tá entendendo? 4.1, 4.2, 4.3 tal, vai me dar um pouco de trabalho de lembrar tudo aquilo, né? Mas eu sou capaz de desenhar para você numa lousa assim e te explicar ali e colocar os 47 processos. E isso, para mim, sem precisar necessariamente ler o guia inteiro, mas saber o que tem no guia e como é que eu encontro as coisas que estão no guia. E isso acaba sendo de uma grande valia para a minha vida diária, para a minha vida profissional diária, né? Anderson, você tem algum esqueminha aí, cara? Você tem um templatezinho para fazer uma análise de riscos? Tenho, tá aqui, ó, capítulo 11. Olha aqui, análise qualitativa, ferramentas e técnicas, brainstorm, matriz de risco. Tá lá, é para isso que serve, né? Não precisa pedir esqueminha para ninguém. O guia PMBOK ele nos ajuda, nos guia como profissional para o nosso dia a dia, né? Sim, Então tá bastante. lá, né? Eu vou lá e pego. Então entender a estrutura como um todo e colar uma coisa na outra, fazer, cara, faz sentido isso e agora faz sentido isso aqui, olha, eu fazer. Olha, isso aqui agora faz sentido. Então eu vou pegando ali cada um dos processos e compondo, construindo ali o meu processo do dia a dia. E isso eu falo, né? Eu falei até no último encontro que a gente teve, que é o Neo lá do Matrix, quando ele começa a ver as coisas todas como caractere, né? Verde, né? Pixel, né? Assim, né? Cara, ele olha aquilo e aí o cara vai bater nele e pá, pá, pá. Ele sabe todos os movimentos que vão acontecer. Porque você ganha uma imersão tão grande em todo esse conteúdo que tudo fica tão transparente para você, né? Então, eu até falo, né, Wender, que assim, você sabe quando a pessoa estudou, quando ela começa a ter uns papos meio louco, assim, de quem tá ficando louco mesmo de tanto estudar, né? Assim, de entender profundamente a coisa, né? Então, pegando o que você está falando aí, Anderson, a principal mudança que eu vi da versão antiga para a nova é justo isso que você está falando. Na versão antiga, eu era obrigado a saber todos os processos de cabeça. Ele tinha as perguntas, você pegar o quadrinho, e arrastar e falar qual que era a ordem cronológica do negócio que pode ser feito, tinha que estar ali. Para a nova, isso já não existiu mais. Olha só Tá? que interessante. Isso já não existiu mais. Você já não tem mais que ter ter essa obrigação de saber o processo, a começa da iniciação, termo de abertura, e cada. Não, peraí. Isso já mudou. Então, assim, já não tem mais esse engessado aí, esse trabalho. Então, assim, isso ajudou muito a prova a ficar, para mim, ficar mais fácil, entendeu? Bacana, bacana. Wender, você pode falar um pouco da sua rotina de estudo? Você estudava todo dia? Quantas horas por dia? Era de final de semana? Como que era a tua vida aí quando você estava estudando para o exame, já nessa nova prova aí? Anderson, final de semana para mim é um pouco complicado de estudo, porque eu tenho família, tenho 3 filhos, esposa, então, assim, e já passa a semana inteira trabalhando, né? Então, o meu estudo que que eu fazia era durante o dia mesmo. Então, eu tinha um pedacinho vago ali, eu ia lendo, ia trabalhando. Então, sim, mais ou menos aí umas 2 horas diárias que eu fui fazendo o estudo. Eu fui trabalhando ali, botava, enquanto estava montando algum projeto, algum status, botava
e-book para poder ir escutando, audiobook, botava algum Spotify que ia me dando insights ali que eu ia ouvindo. Os cursos botava para rodar e ficava escutando aquele curso e pegando aquele material, aquela ideia. Então, assim, eu fui trabalhando mais, estudando mais dessa forma, orientando o meu dia e tirando aí em intervalos aí de 2 horas por dia para poder estudar isso aí durante a semana. Uhum, bacana. Na reta final para a prova, aí eu estudei 3 finais de semana aí para poder fazer a prova. Estudei durante a semana, peguei os 3 finais de semana anteriores à prova e fiz uma revisão geral em cima do que eu acreditava que queria na prova. Muito bom, eu acabei, por um acidente, mas deu muito certo, eu acabei ficando ali os 9 dias que antecedia, uma semana que antecedia meu exame, eu fiquei em casa, eu estava afastado da empresa, e eu não consigo entender até hoje como foi essa história, porque era uma dor que apareceu na barriga, abaixo da barriga, assim, parecia muito apendicite, fui para o hospital, e o médico falou, parece que é mesmo, fiquei internado, e ele falou, parece que é, aí ele falou, vou abrir, vou fazer a cirurgia por uma questão de risco, eu sem entender muito bem, tá, vamos lá, aí ele fez a cirurgia, depois ele terminou e falou assim, olha, você não tinha nada, tá? Você não tinha nada. Então eu brinco que eu troquei apêndice pelo exame PMP. Porque eu voltei para casa, não podia me mexer, não podia dirigir, não podia sair de casa, era repouso, porque era uma cirurgia, né? Corta, tudo mais. Cara, peguei ali para fazer, 24 horas. estudei. Eu tive um apoio muito forte do meu chefe na época, né? Lá no UOL, um cara sensacional. E ele falou: olha, tá aí, ó, a folga que você tanto queria para estudar, agora você vai estudar, né? Ele falou: ó, deixa aqui, não precisa se preocupar com a empresa, que a gente tá tranquilo aqui, mas toca aí e passa nesse exame que é o que importa, né? Que é o que importa aí. Muito bom. Cara, uma pergunta que estão fazendo aqui é em relação ao tipo de questão. Mais situacional, questão mais decoreba, como que é o tipo de questão que apareceu mais no exame aí? Posso dizer assim que 75% é situacional. Você tem que pensar, é uma resposta pensada, de gestão, de prática. Tá? Nada de decoreba, assim, é muito pouca decoreba, assim, não teve fórmulas igual tinha antigamente, então, assim, não tem decoreba para essa prova. É muito mais trazer uma situação do dia a dia e como é que você vai agir naquela situação, né? Que 90% das perguntas foram dessa forma. Legal. Tanto no Propõe uma ágil, situação e você tem que responder em cima daquela situação, o que você faria sendo o gerente de projeto para aquele projeto. e aí que vem o ponto, né, Wender? Que é assim, a resposta ela pode estar ali dentro de uma visão mais ágil ou de uma visão mais preditiva. Aí que está o fio da meada, bem isso. Você pode estar tanto preditivo quanto uma gestão mais ágil. Ou seja, ele coloca ali uma situação e entre as respostas você vai ter respostas que não importa se é preditivo ou se é ágil, né? É o que a gente fala, é o que a gente fala hoje, né? Até o novo Guia PMBOK ele vem mais ágil que nunca, né? E é justamente essa visão, até a gente falava da palavra híbrido, e é algo que eu também falei que já vai acabar, não existe híbrido. O que existe é o gerente de projeto que resolve os problemas, né? Que dá a cabo ali, traz resultado. E para trazer o resultado, ele vai usar híbrido, ele vai usar preditivo, ele vai usar ágil. Não se divide os assuntos, né? Não tem um meio gerente de ágil e meio, não. O cara é um só e ele usa esse conhecimento. O que aconteceu foi que a maletinha de ferramenta dele cresceu bastante, né? Tem muito mais coisa ali, né? É isso aí. Meu caro, no seu dia a dia, o que você acha aí que o PMP te ajudou, ter estudado, ter buscado a certificação PMP? O que você ajudou? E qual que é a tua visão aí, para a gente já encerrando esse papo, né? Qual que é a sua visão de futuro para a certificação PMP, para a carreira do gerente de projeto? Mas primeira pergunta é,
o que que isso mudou para você na sua vida profissional, ter estudado, ter passado por todo esse processo? Então, a primeira coisa que mudou para mim foi a gratificação, a gratidão de ter conseguido passar no PMP. Então, eu fiquei muito feliz comigo por ter conseguido passar na prova. Então, foi algo, compartilhei com o Cleiton, que, assim, estava temeroso, estava com medo de reprovar de novo, mas queria passar, e ele me incentivou bastante, então, assim, foi algo bom para mim. Não só por ser o PMP, mas porque eu, assim, pô, todo o esforço que eu fiz de estudar, do tempo que eu tenho de prática, de conhecimento, ter recebido a certificação uma gratificação muito grande, entendeu? Assim, é o sentimento de um dever cumprido, cumprir um dever que eu tinha para cumprir. Eu queria Uma, fazer, sat eu consegui. uma satisfação pessoal mesmo, né? Satisfação pessoal. Que isso vai agregar para mim para frente? O PMP abre portas, né? Projetos novos, carreira, é uma certificação que tem o maior peso no mercado. O que eu vejo de diferente daqui para frente é que a questão do Scrum que a gente está falando ficou muito forte no Brasil e no mundo. Do ágil, que é o que eu tento falar com todo mundo que eu converso, não tem essa de ferramenta, é agilidade. Agilidade, o ágil, na verdade, lá do manifesto é adaptação, né? Adaptar-se. Então, para mim, o PMP agora veio com uma adaptação muito forte, ele veio com uma mudança muito forte, e que isso vai crescer ainda mais. Ele vai englobar tudo isso junto. Tem o DA, que você é um dos instrutores aí, que já pega tudo isso junto. Então, acho que o PMP vai vir muito forte nisso e vai remodelar esse mercado que está aí, que muita gente bate em cima do Scrum, que tem que ser Scrum, e não é assim que a gente vê. Tem que ser adaptativo, tem que mudar. E o PMP veio para mudar isso. Então, quem procurar certificar-se agora, eu acho que é a melhor hora de certificar PMP, porque é uma instituição muito grande, muito forte, nível mundial, onde ela está vindo com uma força extrema, mostrando que ela é ágil, que ela é adaptativa, que ela funciona em qualquer contexto e para qualquer tipo de produto, de serviço, de demanda. Então, a hora de fazer, para mim, é agora. Então, daqui para frente, para mim, para trás parou-se em 18 de abril, e 18 de abril para frente é um mundo novo, é uma visão nova, é um horizonte novo, aonde o céu é o limite. Muito bom, perfeito, meu caro, perfeito, concordo muito com isso. Acho também que é o momento ideal. Mais de 1 milhão, quase batendo 1.100.000 profissionais PMPs no mundo, uma certificação que tem aí. Para mim, você até falou assim, abrir portas, novas portas. Para mim, por exemplo, a certificação PMP abriu a porta da educação, da oportunidade de ser professor. Né? Quando eu me tornei PMP, eu recebi os primeiros convites para ser professor, para dar aula em pós-graduação como especialista, né? Comecei lá no interior de Minas, umas faculdades ali menores, depois indo para outras maiores, Senac, FIA, né? E tudo isso veio a partir da certificação PMP, né? Então, e vejo da mesma forma, vejo que é um ótimo momento para ser PMP, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu aproveito também para falar, né? Então, a Jump, né, que é a minha empresa, a empresa em que eu sou sócio, junto com o Adriano, nós temos o curso preparatório PMP, é um curso oficial, né? Então, é um curso preparatório PMP, ele é o curso oficial do PMI. Então, o que acontecia, né? No passado ali, as empresas e os capítulos do PMI, eles formatavam seus próprios cursos preparatórios PMP. E agora, em janeiro desse ano, veio aí o novo exame e também o PMI lançou o seu próprio curso preparatório PMP. Então, a Jump hoje é uma das poucas empresas aí no Brasil que tem a permissão de dar esse curso oficial.
Então, é um curso que ele tem um conteúdo totalmente ali formatado de acordo com o eco que eu mostrei para vocês. Então, separa ali em 5 aulas, então são 5 sábados, 35 horas. Nós ainda estamos colocando mais 5 horas ali de bônus, com conteúdos extras, mas são 5 horas o conteúdo do PMI, em que eu não vou tirar nem pôr nenhum slide, é a visão do próprio PMI, um curso que foi formatado pelo PMI. Né? Então, quando você for fazer um preparatório PMP, a minha dica para você é assim, procure sempre uma empresa que seja ATP, que seja uma autorizada a dar cursos preparatórios, o curso com base no que o PMI definiu, tá? Porque alguns cursos podem estar aparecendo hoje aí, que são cursos que já existiam no passado, em que eles estão que podem ali pegar o conteúdo do ano passado e fazer algumas mudanças e continuar a mesma formatação. Então, o curso que a gente vai oferecer agora, começa as aulas dia 17 de julho, né? Já temos alguns inscritos aí. Esse curso de 17 de julho, ele não segue a ordem do guia PMBOK. Ele não segue a ordem que a maioria dos cursos que eu vejo por aí seguem. Ele tem uma ordem própria que foi definida ali pelo PMI para abordar o conteúdo que é focado no eco, tá? No documento que eu abri aqui para vocês. Ele é 100% em português, ele é um curso 100% em português, e tem também alguns recursos adicionais, como, por exemplo, tem lá uma área de vídeos interna do PMI, que tem alguns vídeos disponíveis, feitos também para esse curso, todo o material. Só para vocês terem uma ideia, a apostila do curso ela tem 427 páginas, que ela tem todo o conteúdo do curso e ainda alguns conteúdos adicionais, com questões, né? Coloca, assim, algumas questões que são mais reflexivas, né, em relação ao assunto abordado, mas pega tudo isso que a gente falou aqui, ó, conflito, gestão de riscos, na visão ágil, na visão preditiva. Então, é um curso que ele vai estar muito, porque ele foi feito pelo próprio PMI, né? Então é isso que a gente coloca. Aqui o Marcos está perguntando em relação ao valor do preparatório, eu vou compartilhar, tá bem, o link aqui com vocês, eu compartilho o link aqui com vocês. O que a gente está fazendo, e aqui tem até o meu, lá no próprio site aqui que eu vou compartilhar com vocês, onde tem o treinamento, nós temos também o meu contato, tá? O contato da Jump, que vai atender vocês ali, e assim, tá aqui o link, tá? E assim, e a gente consegue dar um desconto muito bom para quem comprar por Pix, que aí a gente tira a taxa lá que tem do meio de pagamento, do Simpla, e eu te dou de desconto, né? Baixa mais ainda o valor. Então, esse valor que está no site ali hoje, a gente tem ali 15% de desconto que a gente dá. Vou colocar aqui também o código de desconto para vocês. Então, tem 15% de desconto, mas também tem o mais desconto ainda, chega a quase 10% de desconto para quem faz ali direto pagando pelo Pix. Aí pelo Pix tem que ser direto com a gente. Aí você chama a gente ali no WhatsApp que está no final da página e lá a gente conversa com vocês e aí a gente faz esse desconto aí especial através do Pix, tá? Estou compartilhando aqui para vocês, então, o valor aqui, o código de desconto, tá? Mas só para responder a pergunta, não gosto de deixar nada sem responder, não. O valor vai sair em torno, aqui dessa forma, vai sair em torno de R$ 1.900, com o desconto do Pix, 1.900. Agora, sem o desconto do Pix, sai 1.170, alguma coisa assim, tá bom? Bem, pessoal, então esse era o nosso objetivo, trazer alguém aqui que foi lá, que bateu no peito, que chorou sangue, né? Perdeu ali horas com a família, e é assim mesmo que a gente acaba conseguindo as coisas grandes na nossa vida, né? Aquele nosso objetivo que a gente coloca lá no começo do ano, lá em janeiro, tá aí. Deve ser uma sensação maravilhosa, né, Wender? Fazer um tique na frente disso, né, cara? Fala aí. Cara, é maravilhoso. Fala pra você, assim, eu fiquei. Foi massa demais. Fiquei feliz demais. Liguei para a É isso Dani aí. depois da prova, falei, cara, passei. Quase chorando, entendeu? Falei, passei.
Foi lá na Louvada, lá em Cuiabá, tomar uma para comemorar. O Cleito, que é sócio da Louvada lá, cara. Tem um percentual lá da cervejaria Louvada que é do Cleito, né? Beleza, minha gente. Muito obrigado, Wender. Cara, gratidão aí por compartilhar. Tenho certeza que todo mundo gostou. Foi útil para todo mundo. E para você que está aqui acompanhando depois, né, dessa gravação, dá um curte lá, dá um de youtuber aqui, curte, dá um like, porque é legal para a gente poder divulgar para mais gente, ter mais gente acompanhando o canal aí, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e nos vemos aí no próximo encontro. Valeu, Wender. Valeu, brigadão. Valeu, obrigado.